Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Começando aqui mais uma noite de culto, de adoração ao Senhor, né? Agradecemos ao Senhor pela nossa vida, agradecemos ao Senhor pela tua vida, pela tua família. Graças a Deus nós podemos mais uma vez exaltar o nome dEle, adorá-lo, né? Da forma como Ele merece, né? Então que Deus fale de forma poderosa, grandiosa ao teu coração e que Deus se revele a ti em nome de Jesus através da ministração de hoje. Hoje agradecemos a Deus, houve uma fusão de duas igrejas, da igreja CCR e da igreja presbiteriana, próximo à região de Interlagos. Então foi um dia de vitória, de alegria, de festa, né? E agradecemos a Deus aí por aquilo que Deus fez lá na igreja CCR, com os irmãos e com o pastor Eduardo e Cíntia. Então, hoje nós vamos falar sobre mentalidade de reino. Então, vai ser Guerra na Mente aí, parte 7, e vamos falar hoje sobre mentalidade de reino. A mentalidade de reino é a nossa mente acompanhar as mudanças que ocorrem na nossa vida. Então nós vamos falar isso, da nossa mente acompanhar as mudanças que ocorrem na nossa vida. É mais ou menos assim, imagina um menininho que ele morava num bairro onde todo mundo batia nele e por causa disso ele se mudou daquele bairro, ficou chateado e para onde ele foi, ele começou a fazer exercícios físicos e ele ficou grandão, ficou forte, virou um campeão de luta lá onde ele está morando, mas um dia ele volta para o bairro e aí se encontra com as mesmas pessoas que batiam nele quando era pequeno e agora as pessoas também estão ali grandes, mas e ele quando vê essas pessoas ele fica com medo delas. Ou seja, ele está num físico diferente, ele está num momento diferente da vida dele, só que a mente dele não acompanhou isso. E ele continua com medo das mesmas coisas ou das mesmas pessoas, aqui no exemplo, que ele tinha antes. Então, nós vamos falar sobre de que a nossa mente, ela precisa amadurecer, ela precisa crescer, ela precisa evoluir, ela precisa acompanhar os tempos. Então, uma coisa é a sua forma de pensar quando você não conhecia Deus. Outra coisa é a forma de pensar agora que você conhece Deus. E isso deveria mudar radicalmente a nossa forma de pensar, radicalmente o nosso jeito de encarar e de ver a vida. Antes não tínhamos um Deus, agora nós temos um Deus. Antes era no nosso próprio braço, na nossa própria força. Agora é no braço de Deus, é na força de Deus. Então, muitas vezes nós estamos vivendo para Deus, e viver para Deus é viver no reino de Deus, mas a nossa mentalidade ainda está do passado. Um exemplo bíblico disso, por exemplo, é quando Deus ele tira todo o povo hebreu do Egito e agora eles estão ali no deserto a caminho de Canaã, da terra prometida, só que eles começam a reclamar com Moisés que querem isso ou querem aquilo, e eles falam que aonde eles estavam no Egito era melhor do que o que eles estavam vivendo naquele momento. Ou seja, Deus libertou eles do Egito, Deus libertou eles do cativeiro, eles já estavam caminhando na direção da terra prometida, mas a mente de cada um deles ainda estava presa no Egito. A gente vai dar mais exemplos. Então, a ideia dessa noite é te ajudar aí a você ter uma mentalidade de reino. Se você já conhece Jesus Cristo, se você entregou a sua vida para Jesus, então é necessário ter uma mentalidade de reino. Bom, nós temos na Bíblia, em Lucas capítulo 7, que João Batista, ele pede para os discípulos deles perguntarem quem é Jesus. Diz assim o texto: e João, o João Batista, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os ao Senhor Jesus, para perguntar: você é aquele que estava para vir,
ou devemos esperar outro? Ele está falando, você é aquele que é o Messias, você é aquele que é o prometido na palavra, que é o Filho de Deus, você é o nosso Salvador? Essa é a ideia dessa pergunta. E João Batista, ou devemos esperar outro? O detalhe é que João Batista, ele batizou Jesus. João Batista ouviu uma voz do céu dizendo, eis aí o meu filho amado de quem me comprazo. João Batista, ele viu uma pomba descendo, um formato de pomba descendo sobre Jesus. Ele sabia que Jesus naquele momento estava recebendo o Espírito Santo de Deus. Então, João Batista, ele tinha várias evidências, mas aqui estava João Batista perguntando se Jesus era mesmo o Filho de Deus ou não. Mas João Batista ouviu Deus falando que ele era o Filho amado. Isso, apenas como introdução, nos faz pensar, né, que por mais que tenhamos a Deus, por mais que tenhamos experiências com Deus, por mais que conheçamos a Deus, que aqui João Batista, ele já está preso, mas dependendo da situação de vida que nós estivermos naquele momento, então nasce dúvidas no nosso coração. Então ficamos com dúvidas, será que é isso mesmo? Será que não é? Tipo, quando Deus nos faz alguma promessa e a gente recebe aquela promessa ali com alegria, alguém nos promete alguma coisa, né? E a gente recebe ali, mas principalmente Deus, recebe ali com alegria, o nosso coração fica todo alegre, mas nos próximos dias só vem temporais, só chuva, só granizo, só vendaval, e aí a gente começa a duvidar na nossa mente se aquilo que Deus prometeu realmente vai acontecer. Então, isso é o que mostra de que a nossa mente muitas vezes ela não conseguiu ficar na promessa, ela não conseguiu manter a fé, ela não conseguiu entrar no novo momento, onde antes não tinha promessa, mas agora tem promessa. Uma é a mentalidade das pessoas que não têm promessas, e outra deveria ser a mentalidade daquelas pessoas que têm promessa. Uma é a mentalidade das pessoas que não viram nada, outra é a mentalidade das pessoas que viram, como João Batista, viu Jesus, viu a pomba, viu o Espírito Santo e ouviu a voz de Deus falando que Jesus era filho amado, mas mesmo assim, aqui está João Batista de novo, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Agora, é muito interessante a forma como Jesus responde a João Batista. Jesus diz, quando os homens chegaram, diz o texto, né? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista nos enviou para perguntar, o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, como que Jesus responde para João Batista? Ele diz assim, ele diz assim para João, está acontecendo coisas que não acontecem naturalmente neste mundo. Então ele responde, você quer saber se eu sou aquele que Deus enviou? A resposta que eu dou para você, João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, a evidência que Jesus manda enviar até João como mensagem de que ele era o Filho de Deus as coisas que estão acontecendo. Mas o que isso tem a ver se Jesus era o Filho de Deus ou não? Porque Jesus era o único que pode estabelecer na terra o reino de Deus. Então ele está dizendo para João Batista o seguinte, João, assim como as coisas funcionam no céu, agora, João, as coisas estão funcionando aqui na terra.
Da mesma forma que há perfeição no céu, eu estou trazendo perfeição para o meio do meu povo. Então, assim como funciona o reino de meu Pai, assim agora está funcionando aqui na terra. Então, ele está anunciando para João, falando o seguinte: sim, João, inclusive as coisas já estão funcionando aqui na terra, assim como elas funcionam no céu. Então, Jesus, ele está dizendo para o povo de Israel que o reino de Deus está sendo restaurado e estabelecido aqui na terra. Então imagina que até antes de Adão e Eva pecarem e serem expulsos do paraíso, eles viviam aqui o reino de Deus, onde não tinha tristeza, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha morte, não tinha nenhum tipo de enfermidade, não tinha doenças. Então não existia nada no mundo de Adão e Eva ali dentro do paraíso. Mas depois que eles pecaram, eles foram expulsos. E a partir daquele momento, todos nós, toda a humanidade que nasceu a partir dali, ela já nasceu separada de Deus, ela já nasceu fora do paraíso, ela já nasceu fora do reino de Deus. Jesus, ele veio para fazer a restauração, para fazer com que aquele paraíso, ainda que seja não seja ainda literalmente assim 100%, porque a nossa habitação vai ser em outro lugar, mas ele está dizendo que o reino do céu já está sendo restaurado nas pessoas, nos corações, nos indivíduos. E por isso as coisas do reino dos céus já começaram a acontecer aqui na terra. Então, se lá no reino dos céus não existem algumas coisas, como não existe nenhum cego, não existe nenhum aleijado, não existe nenhum leproso, não existe nenhum coxo, não existem mortos, então ele está falando, eu estou restaurando aqueles que estão aqui na terra, porque lá do reino da onde eu venho, isso não existe, e para aqueles que creem no Evangelho também não existirá. Amém? Então, a palavra de Deus ainda nos diz aqui que Jesus, quando ele envia os discípulos para evangelizarem, né, para falarem de que ele estava na terra, de que a salvação chegou, ele disse para os discípulos: pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Então Jesus aqui, ele está dando um comando ali para os primeiros discípulos dele, para que os primeiros discípulos façam exatamente as coisas que ele estava fazendo quando João enviou 2 discípulos para questionar se era ele ou deveríamos esperar outro. Então Jesus está falando assim: assim como o reino dos céus é estabelecido através de mim e foi estabelecido na terra, aqueles que participam do reino dos céus também fazem as mesmas coisas que acontecem naquele reino. Por isso que Jesus está falando para os discípulos fazerem as mesmas coisas que ele tinha falado para o João tempos atrás que ele estava fazendo. Ele disse: curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Era tudo isso que Jesus estava fazendo e pediu para avisar João. Então, no reino dos céus, há cura, há ressuscitar de mortos, a purificação para os leprosos, e os demônios são expulsos do caminho e da vida das pessoas. O Senhor está dizendo que aonde há o reino dos céus, todas estas coisas devem acontecer. Todas estas coisas devem acontecer. E você talvez comece a questionar por causa da mentalidade. A gente não entra no reino dos céus. Ou a gente pensa que entrou no reino dos céus, mas a nossa mentalidade ainda está na terra. Então a sua mente está perguntando: mas por que eu não vejo pessoas sendo curadas? Por que eu não vejo mortos sendo ressuscitados? Apesar que se você pesquisar, você vai ver muita coisa por aí. Por que eu não vejo o leproso sendo purificado? Por que eu não vejo expulsar demônios? A resposta é muito simples aqui. É porque a maior parte de nós não crê que o reino dos céus funciona desta forma aqui na terra. Veja só o paradoxo.
não cremos que o reino dos céus funciona do jeito que Jesus falou que ele funciona. Então a gente não ora com fé, não ora para ressuscitar morto, a gente só enterra quando sabe que está morto. A gente não ora para purificar da lepra porque diz que não tem cura, e a gente não expulsa demônios porque a nossa mente também aprendeu, disseram para nós que os demônios não existem. Não existem. Eu tenho, com regularidade, eu assistia o Jornal da Bandeirantes, o Jornal da Band, aquele do horário nobre. Essa semana não consegui assistir nenhuma vez, porque já no primeiro dia eles iam falar se o diabo existe ou não e como que é o diabo para algumas culturas, e eles já abrem falando que nas religiões o diabo não existe. Ou seja, a mídia, as pessoas, elas fazem uma propaganda massiva e constante para colocar na sua mente de que o diabo não existe. Ué, se o diabo não existe, então também não existem demônios. Se demônios não existem, então também você não precisa expulsar. Se expulsar demônios não existe, então esse reino dos céus que está aqui não é literal. Você entende? Que uma mentira na nossa mente apagam várias verdades, porque elas estão entrelaçadas, ou melhor dizendo, elas estão relacionadas. Por isso que nós estamos falando de mentalidade. Agora, qual é a mentalidade correta para aquele que entende que agora faz parte do reino de Deus? Os enfermos precisam ser curados, os mortos precisam ressuscitar, os leprosos precisam ser purificados, os demônios precisam ser expulsos. Ah, mas nem todos vai acontecer isso. Claro, tem gente que chegou a hora da pessoa, por mais que você ore, chegou o momento. O Senhor vai prevalecer a vontade do Senhor, mas esse não é o contexto. Assim, você vai ver muita gente criticando de que não é assim que acontecem as curas na igreja. Agora, mas ninguém critica, por que não acontece na nossa igreja ou na sua igreja nenhum tipo de cura? Também é um problema. Não curar todo mundo, ok, mas não curar ninguém, aí também tem problema. Será que cremos no reino dos céus? Será que cremos que o reino dos céus ele foi estabelecido aqui na terra? O Senhor ele ainda diz para a gente, explicando sobre o reino, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Deixa eu repetir. O reino dos céus, para ver se eu não li errado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, você vai ver, e em um outro contexto, Jesus vai dizer também: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura por boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Então, para vivermos o reino dos céus, de que muitas vezes a gente está em crise, pastor, mas eu não vejo todas essas coisas acontecerem. Para vivermos o reino dos céus, a gente precisa entregar tudo ao Senhor. Você precisa entregar todo o seu ser. Você precisa crer na palavra do jeito que ela é. Não do jeito que te contaram, mas do jeito que você lê. A igreja, ela passou por centenas de anos dizendo assim, que a Bíblia, a palavra de Deus que você tem agora na sua casa, a humanidade ficou centenas de anos sem acesso a ela. Por quê? Porque disseram que o leigo, que sou eu e você, não devíamos tentar interpretar as leis porque a gente não sabia ler, não ia saber ler a Bíblia. Até que em 1517 apareceu um homem, Martim Lutero, que ele então se levantou contra algumas práticas, e a primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia para, em primeiro ali, se não me falha a memória, para o alemão, para as pessoas normais terem acesso e conseguirem ler e entender a Bíblia por si mesmo. Então, se você não lê a palavra, a sua mente vai estar sempre condicionada ao que alguém falou. E que tal você aprender a ler a palavra e você aprender na própria palavra, da boca do próprio Deus, o que é e o que não é?
Eu entrei em crise certa vez na minha vida quando eu li o livro de Atos, capítulo 8, e quando eu li o livro de Atos de que Filipe, um diácono, eu creio que aquele ali não era o discípulo, o apóstolo, mas sim Filipe, diácono, ele entra na cidade de Samaria e diz lá que as pessoas eram curadas de diversos tipos de doenças, os espíritos saíam gritando da vida das pessoas, ou seja, acontecendo exatamente o que a gente está falando aqui. Quando eu li aquele texto que fala de muitas coisas espirituais, quando eu li aquele texto, eu entrei em crise, porque a igreja que eu frequentava dizia que aquilo não acontecia mais no nosso tempo. Então eu fiquei 3 anos jejuando até 48 horas por semana, fiquei 3 anos lendo 5 capítulos da Bíblia todos os dias, e fiquei 3 anos orando deitado no chão, com o rosto no piso, e perguntando a Deus: Senhor, essa palavra vale? Atos capítulo 8, essa palavra vale para hoje ou não? O Senhor ainda cura ou não? As pessoas falam em línguas ou não? Os demônios existem, eles devem ser expulsos ou não? E eu sei que eu fiquei 3 anos assim, e quando passou os 3 anos, eu pensei comigo, falei, não mudou nada, eu continuava a mesma pessoa, não vi nenhuma diferença. E aí eu pensei comigo, falei, realmente, Deus, eu só passei fome esses anos todos e não valeu de nada. Até que no dia eu decidi assim, eu falei, Deus, então a partir de hoje eu não vou ficar mais nesse jejum constante, nessa leitura constante, nessa oração, não pelo menos desse jeito, né, de ficar com o rosto deitado, com o rosto no chão. Eu falei, eu acho que eu só perdi tempo, e a minha mente já começou a formular um monte de coisa. Mas eu lembro que na mesma semana que eu decidi que não ia mais buscar essa verdade de Atos 8, apareceu na igreja em que eu estava um jovem pedindo ajuda. Ele estava viciado em cocaína, já tinha passado por 3 overdoses, e ele estava ali desesperado pedindo, pastor, me ajuda, porque eu já quase morri 3 vezes por causa das drogas. E eu lembro que naquele dia eu fui fazer por ele a mesma oração que eu sempre fiz pelas pessoas. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, abençoe esse rapaz. E quando eu disse, Deus, em nome de Jesus, comecei a orar por ele, ele então começou a gritar muito forte. E eu sabia que ele estava ficando possesso. Ele começou a gritar muito forte, e eu percebi que já não era ele gritando. E aí ele ficou possesso, e um espírito dominou a vida dele naquele momento. E a partir daquele momento eu entendi. Falei, Senhor, os demônios estão espalhados por aí, do mesmo jeito quando Felipe entrou em Samaria. Eu falei, Senhor, a tua palavra, do jeito que ela está escrita e do jeito que é assim que ela deve funcionar. Ainda que ela não funcione comigo, não vai funcionar por falhas minhas. Ela pode não funcionar por falhas minhas, mas ela vai funcionar porque mas a palavra funciona porque esta é a palavra que está escrita. Eu me lembro que certa vez eu estava num velório da tia de um pastor amigo, e esse pastor, ele veio para mim e falou para mim assim, ali no momento do velório, falou, pastor, prepara alguma coisa para falar. E eu lembro que eu subi para o gabinete, que foi ali no projeto que nós trabalhávamos, e quando eu estava no gabinete, eu fui ler a palavra, e o texto que Deus me deu foi: quando eu estava prestes a descer à sepultura, o Senhor me resgatou. Então imagina, eu estou procurando, pedindo a Deus um texto para levar para o velório, e aí Deus me dá um texto em que uma pessoa é retirada do túmulo, e o que eu entendi claramente, que eu devia entrar lá e orar para aquela pessoa ser ressuscitada. Só que aí, por minha falha, por minha covardia naquele momento, por minha falta de coragem naquele momento, eu então não quis ministrar essa palavra. E aí o pastor, quando veio, eu falei, pastor, pede para outro, que tinha outros pastores, eu falei, pede para outro ministrar, pastor, porque olha o texto que Deus me deu, e eu não tenho coragem de chegar lá e fazer isso. E aí, no dia seguinte, sem que uma irmã, sem saber do que estava acontecendo e sem saber do que eu tinha conversado com um pastor, ela disse assim, pastor, você sabe o velório de ontem? Eu falei, sei. Ela falou, pastor, estava no meu coração de que a gente devia orar para a mulher ressuscitar. E isso faz parte do reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios.
Então a palavra de Deus, ela continua funcionando da mesma forma que ela funcionava antigamente. E se na nossa vida ela não funciona da mesma forma, é porque a gente não crê na palavra como ela está escrito. É porque nós temos a mente bloqueada para alguns assuntos da palavra de Deus. Eu lembro que existe a história real de um missionário, eu acho que era americano, não tenho certeza, que Deus colocou no coração dele ir pegar a palavra numa tribo, mas ele não sabia a língua dessa tribo, e aí ele foi pedir para que enviassem para ele a junta de missões lá não sei, a empresa missionária lá da onde ele estava. Ele pediu para ser enviado, mas eles disseram que não, que ele teria que ainda estudar vários anos, ele teria que estudar a língua. Ele falou, não, mas Deus está pedindo para eu ir já. Então ele conseguiu ir para aquela tribo, e ele conseguiu se comunicar com aquela tribo através de desenhos, e ele começou a contar a história da Bíblia através de desenhos, mesmo não sabendo falar a língua deles, e aos poucos ele foi aprendendo, e chegou uma hora ali, e isso foi filmado. Os índios eles fizeram uma arquibancada de madeira bem rústica, os índios sentaram ali naquela arquibancada, e ele começou a falar da história ali de Paulo, e que ele fala assim, que houve um terremoto naquela região, e Paulo foi liberto. E aí ele diz assim, o vídeo mostra, começou a tremer a terra, e quando a terra começou a tremer aonde eles estavam, os missionários e as pessoas que estavam com ele, quem estava gravando, eles ficaram apavorados, tentando procurar algum lugar aonde se abrigar, se esconder por causa do terremoto. Mas quando eles olharam para os índios continuavam assim sentados, olhando para eles. E aí depois eles foram entender por que os índios não correram por causa do terremoto. Eles disseram, mas você disse na palavra que Deus trouxe um terremoto, então a gente esperava que acontecesse um terremoto. Então veja que a nossa mentalidade para ler, aprender, entender, absorver, receber no coração a palavra de Deus, nós temos ainda dificuldade para alguns textos. E o que eu estou falando para você é exatamente isso. Há uma batalha na nossa mente para que a nossa mente não acompanhe a evolução espiritual que estamos recebendo. Então, no seu entendimento, você já está mais à frente, mas a sua mente continua no Egito, a sua mente continua no mundo. Quando Deus quer mudar algumas coisas, muita coisa, você continua ainda olhando para trás. A Bíblia diz lá em Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus ele sofre violência. Os que usam de força se apoderam dele. Então, o reino dos céus, se você crer que, por exemplo, os demônios ainda existem, se os demônios existem, então eles ocupam ainda territórios. Eles ainda ocupam vida, tomam para si vida de pessoas que pertencem a Deus. Ele rouba, ele furta, ele usurpa os corpos das pessoas, porque ele precisa de um corpo para habitar. Então, a palavra de Deus nos diz que o reino dos céus, ele quando ele é estabelecido, ele se estabelece à força. Então é entender que essa guerra na mente é uma batalha constante que existe no mundo espiritual para que a gente não consiga absorver e receber a palavra do jeito que ela é. Então a nossa própria mente barra os milagres que Deus poderia fazer através de nós, porque a base do milagre é a fé. Mas se a nossa mente não acredita que o que eu estou falando para vocês é para os dias de hoje, então o que é para os dias de hoje não acontece. Porque a nossa mente, ela não consegue processar que alguém possa ressuscitar, que alguém possa ser curado e que demônios existam. Eu lembro que onde eu morava, quando eu morei lá, se eu não me engano, até meus 20 e poucos anos, dos 2, 3 anos de idade até os meus 20 e poucos anos, ou seja, toda a minha adolescência e a juventude, a minha casa era geminada com um terreiro de Umbanda.
era geminada. Então, o nosso quarto ali, ele dava parede com um terreiro de Umbanda. Então, quando eles faziam lá, nem sei dizer o nome lá, mas quando eles se reuniam, então a gente ouvia os atabaques, era quase que dentro do nosso quarto. E eu sei que naquele lugar a gente vivia numa batalha constante. Nós éramos, isso que eu estou falando, eu ainda devia ter por volta de 10, 12 anos, então nós éramos ainda pequenos, meus irmãos, e meu pai, eu lembro que por várias vezes ele teve ali discussões com aqueles homens, mas não é porque meu pai foi lá brigar com eles, eles iam na nossa casa brigar com meu pai. Existia lá nesse quintal onde havia o terreiro de Umbanda, havia várias casas para alugar. O terreiro era na frente e várias casas de aluguel, sabe? Casas simples, aquelas de um cômodo ali, de apenas um cômodo com banheiro apenas, e o banheiro às vezes era até dividido, mas era um lugar muito pobre, muito miserável. E ali moravam várias famílias que moravam nesses quartos que eles alugavam, quartos que no máximo ali tinham dois cômodos. Então eles alugavam esses cômodos e tinham várias famílias ali no mesmo quintal morando naquele lugar. E mudou para aquele lugar ali um casal com, se não me falha a memória, com 3 filhos. E esse casal, eles iam regularmente na minha casa, porque eles pegaram amizade com meu pai, ele gostava, e meu pai deixava ele entrar, deixava falar, só que eles frequentavam ali a Umbanda, até que teve um dia que meu pai apresentou, falou de Jesus para eles, e eles creram em Jesus, e eles receberam Jesus. Agora vê só como o reino do Senhor é conquistado pela violência. Então, um dia, esse homem vai em casa desesperado, dizendo para o meu pai, fala assim: seu Manuel, vai na minha casa, porque um espírito tomou conta da minha esposa e ele está ali violento, jogando ela no chão lá, ele está todo violento. E meu pai falou: eu vou lá. Só que quando meu pai falou, vou lá, o centro na frente estava ali funcionando. E meu pai, a hora que ele entrou no portão, vieram 2 homens grandes já na direção do meu pai para impedir meu pai de entrar. E meu pai simplesmente levantou a mão assim. Ele só fez assim com a mão. Quando ele fez assim com a mão, aqueles 2 homens caíram duros no chão e ficaram ali caídos. Ele foi até a casa desse homem, e isso aconteceu algumas vezes, mas dessa vez ele foi até a casa do homem que chamou meu pai, repreendeu, expulsou o espírito que estava na vida da mulher desse homem, e depois o meu pai saiu. Quando meu pai ia saindo, o pai de santo ali do terreiro falou assim: e esses 2 aqui, o que o senhor vai fazer? Aí meu pai falou: eu vou para casa, quando eu estiver na minha casa, eu então libero eles da onde eles estão. E aí o pessoal ficou com raiva ali, meu pai saiu e foi para casa. E meu pai, quando chegou em casa, a parede era geminada, lembra? Ele colocou a mão na parede e falou: Senhor, libera eles. E aí quando meu pai falou isso, no mesmo instante, depois o homem correu para contar para meu pai, os 2 homens se levantaram do chão e voltaram ali para o centro deles. E eu lembro que depois que aconteceu isso, o dono do centro foi até a casa do meu pai, e eu acompanhei meu pai até o portão. Sendo criança, acompanhei meu pai até o portão, e ele disse assim: você não sabe, o pai de santo, um dos pais de santo falou assim para meu pai: você não sabe com quem você está mexendo. E aí eu lembro que eu ouvi o meu pai respondendo para ele: você é que não sabe com Deus que vocês estão mexendo. E aí eles se prepararam para ir para a cachoeira para fazer um trabalho lá contra o meu pai. E depois, quando eles voltaram, voltou o pai de santo, o chefe, que era pai do rapaz que foi brigar com meu pai, voltou de lá todo quebrado porque sofreu um acidente ali na cachoeira e quase morreram ali porque chegou todo quebrado, porque foram fazer trabalhos contra meu pai. Depois Deus tirou esse centro
do lado da nossa casa. Eles saíram fugidos dali, venderam ali, e ainda para as pessoas que venderam, as pessoas não pagaram eles. Então Deus deu a vitória totalmente ao meu pai. Mas imagina o mundo espiritual, todas as batalhas que aconteceram para que ocorresse aquilo que ocorreu ali naquele lugar. Porque o reino de Deus que estava na vida do meu pai, lembra o Senhor falando, curem os enfermos, expulsem os demônios? Quando meu pai foi e expulsou os demônios, os outros demônios se levantaram contra, mas o reino de Deus já estava posto naquele lugar e eles foram obrigados a sair. Ainda hoje, o reino dos céus, ele é conquistado com violência. Ou seja, você precisa ser intenso naquilo que você quer. Tem coisas que você não pode aceitar na tua vida, na tua casa. Tem coisas que você não pode aceitar no seu caminho. E você precisa dar um comando para que as coisas sejam regularizadas, para que as coisas sejam ajeitadas na tua vida. Então nós precisamos inserir na nossa mente essa cultura de reino, porque tudo que Jesus disse para os discípulos fazerem naquela época, hoje nós como os discípulos do Senhor, nós precisamos fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me revista agora com a sua armadura, toda a minha casa, e desfaça todo o movimento do inimigo contra a minha vida agora, em nome de Jesus, amém. Então, nós precisamos pensar de como funciona, entender como funciona o reino de Deus hoje, e nossa mente precisa funcionar da mesma forma que funcionam para as pessoas que vivem no reino dos céus. Para você ter uma ideia, ainda apenas mais um exemplo, é como eu ouvi um pastor ministrando essa semana, e ele disse assim que ele estava no Haiti, um dos países mais pobres do mundo, e quando ele estava nesse país, ele tinha muita miséria no país. De repente ele olhou para um lugar muito bonito, um casarão muito bonito, uma construção linda, toda branca, toda murada, toda reforçada, com segurança, cheia de grades, muito bem conservada, muito bem cuidada. E então ele perguntou ali para a pessoa que estava acompanhando ele no Haiti, ele falou, que lugar que é esse aí, que é todo bonitão? Aí eles falaram, esse lugar é a embaixada dos Estados Unidos. Então, era uma embaixada de um país rico num país pobre. Mas você vê que, assim como é na maior parte dos Estados Unidos, a embaixada ali também era. Então, assim como as coisas funcionam no reino de Deus, a Bíblia diz que nós, eu e você, nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós pertencemos ao reino do Senhor Jesus, mas estamos aqui na terra. E nós pertencemos a um reino onde as coisas funcionam de uma forma e a terra funciona de outra forma. Então, nós pertencemos a um reino que é rico. E é um reino rico que vem trazer riqueza àqueles que participam dele. Nós viemos agora, pertencemos a um reino que é um reino saudável, que não tem doenças. Então nós viemos trazer saúde àqueles que estão aqui. Nós estávamos num país que é limpo, que as pessoas são cuidadosas. Então o Senhor vem trazendo purificação aqui para o reino estabelecido aqui na terra. Então nós precisamos entender que, assim como lá na embaixada era luxuosa, era limpa, era grande, tinha muitos funcionários, eram bem pagos, arrumados, preparados, instruídos, nós também precisamos ter que tudo isso, elas estão daquela forma porque elas estão seguindo cultura, princípios, riquezas e valores diferentes do lugar onde elas habitam. Então, quando o reino do céu chega, tem que haver uma mudança, um rompimento radical da nossa vida com o mundo. Amém? Salmos 26:2 diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, som do meu coração e os meus pensamentos. Coração aqui é motivação e a minha mente. Então, verifica, Senhor Deus, vê por que eu faço o que faço. Porque a nossa mentalidade, ela deve fazer as coisas do reino, mas não por ambição, não com motivações erradas. Ela deve exercer o reino aqui na terra, mas ela deve fazer isso com a motivação correta, com o pensamento correto, com a mentalidade pura
de reino. Salmo 139, 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. A ideia é a mesma, é do Senhor. A gente não consegue fingir que somos do reino de Deus. Eu não consigo ser um agente falso do reino de Deus. Ou eu sou do reino de Deus, ou eu não sou. É simples assim. Ou eu pertenço ao reino de Deus, ou eu não pertenço. Eu lembro da história de um pastor coreano, Po Yong-soo, e o pastor, durante 10 anos, ele orava pelas pessoas, porque ele entendeu o reino dos céus aqui na terra. Ele orava pelas pessoas e as pessoas eram curadas, mas ele mesmo sofria de fortes dores no corpo dele durante 10 anos. Até que chegou um dia que ele falou: Deus, eu não aguento mais, eu oro e as pessoas são curadas, mas eu mesmo não sou curado. E naquela noite que ele fez aquela oração, ele foi curado. Porque o reino dos céus não é para a pessoa A, B ou C, é para o alfabeto inteiro. Não são para as pessoas brancas ou para as pessoas ricas, são para todas as pessoas, ricas e pobres, brancos, negros, amarelos, vermelhos, não importa. É para todos aqueles que creem na palavra do Senhor. 1 Coríntios 4:20 diz assim: porque o reino de Deus, ele consiste não em palavra, mas em poder. Então, veja, Jesus, ele disse: olha, os coxos andam, né? Os cegos veem, os surdos ouvem, os demônios são expulsos. Então, o que Jesus está falando para eles? Ele falou assim: eu não quero que vocês digam para João que eu estou falando que o reino do céu chegou. Eu quero que vocês relatem estas coisas que vocês viram e ouviram para João, dizendo assim: o poder de Deus está se manifestando na terra. Então, se o poder de Deus está se manifestando na terra, então fala para João assim: João, nós vimos e ouvimos, nós temos evidências, nós temos testemunhas de que o poder de Deus está sendo manifesto na terra. E por isso que 1 Coríntios 4:20 diz: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Então, a maior evidência de que o reino de Deus está na terra está dentro da manifestação de poder. Dentro da manifestação de poder. A Bíblia ainda diz para nós assim que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então ele está dizendo assim: Senhor, eu quero que o meu coração, eu quero que a minha mente, eu quero que aquilo que saia da minha boca seja exatamente aquilo que o Senhor espera receber. Seja exatamente aquilo que o Senhor quer receber. Ou seja, que eu seja agradável ao Senhor. Que eu não esteja falando que estou no reino de Deus, mas a minha mentalidade ainda é do Egito. Que eu não tenha visto o pão cair do céu e agora estou duvidando do poder do Senhor. Que eu não tenha visto a água sair da rocha e agora estou duvidando se o Senhor tem condições de nos dar o de beber. Se você ter visto que as roupas do povo do Egito não se desgastou, o chinelo não desgastou, as roupas não envelheceram, e agora eu ter dificuldade de acreditar que o Senhor não vai conseguir me dar roupa para eu me vestir. Então, a nossa mentalidade precisa sair do Egito. Em alguns casos, a nossa mentalidade precisa sair da miséria. Porque senão Deus está mudando a nossa vida, mas a gente ainda age como miserável. Deus está mudando a sua história, mas a gente ainda age como miserável. Deus está dando a oportunidade de você conquistar coisas novas e você continua vivendo das coisas velhas. É um coração miserável. Há uma história muito famosa, não lembro em qual livro que eu li essa história, mas eu li em um livro
de um homem que ele foi viajar de navio, era um missionário, mas ele não tinha recursos para viajar naquele navio e com muito suor ele conseguiu comprar a passagem daquele navio. Então ele pegou alguns pães e levou na viagem, e todos os dias, conforme ia dando fome, ele foi comendo aquele pão, e chegou uma hora que o pão já estava muito duro, a viagem era de vários dias, e o pão já duro, ele não conseguia morder, ele começou a passar fome ali naquele trem, só com aquele pão para tomar, até que tem um dia que ele está ali conversando com alguém, e a pessoa fala, vamos lá jantar. Ele falou, não vou jantar não. E aí a pessoa explica para ele, mas você tem que aproveitar, né? Tá tudo incluso aí no valor da passagem. Então ele estava há dias passando fome, e sendo que todas 5 refeições já estavam inclusas no valor da passagem dele. Às vezes nós estamos caminhando no reino dos céus, nós temos direitos e acessos a muitas coisas, mas nós vivemos como este homem. A gente não sabe aquilo que a gente tem direito, e a gente não sabe daquilo que a gente tem acesso, e fica vivendo como um miserável comendo um pão duro. Amém? Eu espero que Deus esteja falando ao seu coração assim como Ele está falando ao meu. Então, a nossa mentalidade precisa mudar. Nós precisamos verdadeiramente entrar no reino de Deus através de Jesus Cristo, mas não só isso, nós precisamos começar a viver no reino dos céus de forma autêntica e verdadeira, abrindo mão do comportamento das pessoas do mundo, em nome de Jesus. Então, no reino dos céus não há doença, não há enfermidade, não há pobreza, não há impossíveis, não há depressão, não há tristeza profunda. Nós precisamos trazer na nossa mente de que isso precisa ser estabelecido na nossa vida e na vida do nosso irmão aqui na terra. Amém? Mateus 16:19 diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Eu vou juntar esse texto aqui com outro, de Mateus 16:19, eu vou juntar com Mateus 6:9-10. Texto que todo mundo conhece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está pedindo para que a vontade de Deus seja estabelecida na terra da mesma forma que ela é estabelecida nos céus. Jesus está ensinando a gente a orar, para que orar todos os dias, para que o reino dos céus funcione na terra assim como funciona nos céus. Aí faz mais sentido quando você lê Mateus 16:19 novamente. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, da mesma forma que funcionar no céu vai funcionar na terra, da mesma forma que a gente declarar que vai funcionar na terra, assim também funcionará no céu. Ou seja, o reino dos céus, ele está totalmente interligado com o reino na terra, porque agora é como se aquele reino, a Bíblia diz isso, aquele reino enviou para esta terra uma autoridade, para que aquela autoridade tomasse posse do mundo, e ela tomando posse do mundo, ela tem como missão resgatar, salvar as pessoas do mundo, estabelecer a cultura do reino dos céus no mundo, trazer tudo que existe no mundo lá dos céus, aqui no mundo da terra. E foi exatamente isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez quando ele disse na palavra de Deus, quando estava na cruz, ele falou, está consumado. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo, já está estabelecido, o reino dos céus está estabelecido na terra. Aí, mas pastor, eu ainda não entendi por que não funciona. Não funciona por causa da nossa ignorância mental, por causa dos nossos bloqueios mentais, por causa dos nossos traumas, por causa dos nossos históricos mentais,
Tudo isso que eu tenho falado, essa aqui já é a ministração de número 7, que pela graça de Deus Ele tem me dado. Então nós já estamos na 7ª ministração, falando de que a palavra de Deus, para acontecer na terra, ela precisa virar realidade primeiro na nossa mente. A partir do momento que ela vira realidade na nossa mente, então a nossa boca vai se encher daquilo que está no nosso coração, a mente. E aí nós vamos começar então a viver o reino dos céus aqui na terra. Mas o fato é que todo movimento espiritual, no mundo espiritual, que precisava acontecer para que o reino dos céus fosse estabelecido aqui na terra, já foi feito e de forma perfeita e completa e amorosa pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de hoje está dizendo assim: o reino dos céus já funciona na terra. Só falta agora a nossa mente alcançar esse entendimento e a nossa mente trabalhar no mesmo tempo em que Deus está fazendo a sua obra hoje. Então eu peço em nome de Jesus que Deus, que o Espírito Santo de Deus, Ele te dê entendimento, me dê entendimento a todos nós, da palavra que está sendo ministrada essa noite. Que você consiga olhar para as coisas não como alguém do mundo olhando para uma circunstância ou um problema, mas para alguém do reino dos céus olhando para uma circunstância e um problema. Nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, para que no reino dos céus, que só existe um rei, chamado de Rei dos Reis, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, que somente Ele seja exaltado. Esse mesmo Deus, Ele deu a ordem para mim e para você. Ele declarou com a própria boca dele. Ele disse: pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, que agora não está próximo mais, ele já chegou. E ele disse: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe você e a tua família, a tua casa, que Deus abençoe essa próxima semana que começa hoje, que a graça do Senhor seja sobre você, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.